Pedro Rocha irá deixar o Atlético Paranaense nessa temporada de 2022. No vídeo de hoje quero comentar aqui com vocês uma informação trazida com exclusividade lá da rádio Banda B, o que disse um dos dirigentes importantes da equipe russa, que tem os direitos do Pedro Rocha, fica ou irá sair do Furacão nessa temporada. Além disso, comentar também sobre o zagueirão Lucas Fazon, jogador que não teve tantas oportunidades pela equipe paranaense nessa temporada, mesmo assim, agora negociado com o futebol russo, deixará boas cifras no cofre da equipe do Atlético. Quero trazer esses detalhes para vocês no vídeo de hoje. Será que o Furacão fica ou não com algum percentual? Além disso, sobre uma notícia do CSA envolvendo o zagueirão Lucas Gasal, jogador que vem se destacando bastante pela Série C com a camisa da Aparecidense. Será que vem? Tem disputa de outros clubes da Série A e da Série B do Brasileirão para contar com a jovem promessa. Esses serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Você, torcedor do Furacão, também do Azulão, pode conferir aqui no Black Card. A gente traz diversas notícias todas as semanas sobre os dois times. Então vou deixar tanto os links passando aqui em cima, quanto também na tela final. Fechado? Outro recadinho também importante que quero passar aqui para vocês envolve as partidas que tem nesse final de semana, já nesse sabadão, com ótimas cotações que você confere lá na Sportbet Brasil, inclusive aí com jogos do Atlético Paranaense, que terá nesse final de semana, encara a equipe do Fortaleza no Castelão já nesse próximo domingo. No sábado também excelentes cotações para você conferir lá na Sportbet Brasil, como por exemplo Corinthians e Juventude, jogo que acontece às 4h30 da tarde. Além disso, ótimas partidas, Atlético Mineiro e Santos, Internacional e Flamengo. Não perde tempo, vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Inclusive, no valor do seu primeiro depósito, você tem 100% de bônus. Então já confere o link aqui embaixo também no primeiro comentário fixado. Fechado? Bora começar o nosso vídeo hoje falando sobre a mais nova negociação da equipe do Atlético Paranaense nessa temporada de 2022, que é o zagueirão Lucas Fazon, jogador de apenas 21 anos de idade, que chegou na equipe do Atlético com uma grande expectativa, mas após aí apenas 10 jogos com a equipe, inclusive não atuou sob o comando do Filipão, o jogador acabou sendo negociado agora com o Lokomotiv Moscou, lá do futebol da Rússia. Entretanto, apesar de uma passagem frustrada, obviamente todo torcedor tinha aquela expectativa dele ser um novo Thiago Heleno, quem sabe, uma nova figura dentro da zaga da equipe do Furacão. Mesmo assim, irá deixar boas cifras dentro dos cofres. Isso porque o seu valor inicial, quando ele foi negociado juntamente com a equipe chilena, e tinha o São Paulo também, junto com essa disputa em relação à porcentagem, quem tinha o direito ou não. O Atlético Paranaense não tem muito a ver com isso, pagou ali o seu valor inicial de 9 milhões de reais para contar com o jogador já no início da temporada. Entretanto, foram 70% dos direitos adquiridos e agora é repassado apenas 10 jogos, mas obviamente o Atlético Paranaense, que é um dos times aqui do Brasil que mais revela ou pega esses jogadores que já tem um outro clube menor, de menor expressão, ou no futebol do interior. O próprio Bruno Guimarães, nas temporadas passadas, é a prova concreta disso e consegue repassar com uma quantia bem maior de valor, e mesmo se ele não tiver atuado muito, como foi nesse caso da situação do zagueirão Lucas Fazon. Agora o jogador de 21 anos de idade irá defender o Lokomotiv Moscou em uma negociação de aproximadamente 15 milhões de reais, 3 milhões de euros na cotação atual, mais ou menos 15 milhões e 300 mil reais para os cofres do Furacão. Um valor legal, obviamente o jogador não ajudou tanto assim dentro de campo, mas na questão financeira, deixando aí pelo menos 4 milhões de reais livres de lucro para a equipe rubro-negra. Além disso, nessa temporada de 2022, como havia comentado com vocês, 10 jogos só, apenas com a equipe do Atlético Paranaense. Ele que já estava desde a temporada passada, acabei falando que ele tinha chegado nesse ano, mas não. Desde lá do finalzinho de 2021 já fazia parte do time. Em 2022, dos seus jogos, a maioria foi no Campeonato Paranaense, onde ele entrou 8 vezes em campo no estadual. Um jogo também na Copa do Brasil, que foi ainda contra o Tocantinópolis, lá na partida de ida, vitória do Furacão por 5-2, e sua última partida contra o América Mineiro, foi titular também lá no Independência, na derrota por 1-0, ainda sob o comando do técnico Fábio Carelli. Depois que o Filipão chegou, não foi titular, enfim, nem sequer participou das partidas. A última vez que o Lucas Fazon ficou no banco de reservas aconteceu agora contra o Cuiabá, na vitória fora de casa por 1-0, lá no dia 29 de maio, antes de ser negociado com o Lokomotiv Moscou. O seu time lá no Chile, antes dele chegar aí no São Paulo, apesar do jogador ser brasileiro, ele teve essa rápida passagem pelo La Serena, time da primeira divisão lá do futebol chileno, onde atuou 15 vezes
em 2021, antes de chegar no Atlético Paranaense. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre a saída aí do Fazon. Você acha que vai fazer falta? Foi um valor bom negociado, né? Juntamente agora com o futebol russo. Enfim, tô curioso para saber a sua opinião aqui embaixo. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar sobre uma notícia do CSA, inclusive que foi repassada pelo repórter Vitor Pimenta, de Goiânia, do jornal Hoje. Muito obrigado aí, o Vitor. Eu já havia comentado com vocês na semana passada sobre essa hipótese, né, dele chegar na equipe do Azulão nessa temporada. Isso tudo porque a direção da equipe alagoana consultou ali os dirigentes da Aparecidense e também o próprio empresário do jogador para saber suas condições em relação de transferência já nessa temporada. Entretanto, as notícias até aqui aparentemente não evoluiu com nenhum outro time. Isso porque o Lucas Gasal, né, que vem fazendo uma ótima Série C com a equipe da Aparecidense, havia despertado o interesse de clubes da Série B, como por exemplo o CSA e o Cruzeiro, e na Série A, Goiás, Botafogo e América Mineiro monitoraram a situação do jogador. Entretanto, até esse momento, a única informação aí que temos é da página do Instagram do Imprensa Verde, que cobre notícias do Goiás, onde eles confirmaram que inclusive o time esmeraldino foi o único a avançar nessas tentativas. A princípio, o Goiás está entendendo melhor essas condições da equipe do interior do estado de Goiás para fazer uma proposta oficial e contar com o jogador. Não sabemos se nessa temporada de 2022 ou a partir do próximo campeonato goiano. Fato é que o único time até o momento a demonstrar esse interesse de fazer uma proposta oficial e contar com o jogador foi o Goiás, né? Aparentemente o CSA monitorou sua situação, mas não sei se não interessou, enfim, aparentemente não fez essa proposta para a equipe, né? Para o jogador que vem se destacando na equipe da Aparecidense. Seus números com a equipe de Goiás, né, até nesse momento, que vem disputando a Série C, Aparecidense que foi campeão no ano passado, o Lucas Gasal que foi até um jogador importante naquela campanha, nessa temporada de 2022, vem sendo titular desde ali do segundo turno do Campeonato Goiano, até o momento 16 partidas, sendo na Série C, 8 jogos, inclusive foi titular em todas as partidas, apenas em uma que não, né, que foi contra o Vitória, um empate dentro de casa. Ele havia sido expulso na partida anterior e não participou desse jogo. Mas no restante foi titular absoluto, né, jogador que tem bastante personalidade, bate muito bem na bola, é muito bom também na bola aérea, jogador que inclusive é formado nas categorias de base do Red Bull Brasil, aquele time lá de Campinas, né, antes de ter a aquisição do Red Bull Bragantino. Havia já se destacado bastante em 2019 por gols de falta, pênalti, escanteios também na bola aérea, enfim, um jogador que já havia demonstrado bastante potencial, agora nos profissionais já fazendo uma boa disputa da Série D de 2020 e agora em 2021, tanto no estadual quanto também na Série C. Quero saber sua opinião aqui embaixo também, torcedor do Azulão, o que você pensa a respeito do Lucas Gasal? Você acha que o CSA precisa assim tanto de um zagueiro para essa temporada, ou é melhor buscar outras opções mais consolidadas, né, dentro do futebol brasileiro? Enfim, se valia ou não uma investida para contar com o Lucas Gasal. Lembrando que não tem negócio nenhum fechado, podemos aí ter novidades nas próximas semanas. Para encerrar o nosso vídeo de hoje, bora comentar também sobre a situação do Pedro Rocha, que não ficará no Atlético Paranaense para a sequência da temporada. Essa é uma informação confirmada pela Rádio Banda B de Curitiba também durante essa semana, inclusive em contato com o diretor esportivo do Spartak Moscou, que é o time que tem os direitos ligados do Pedro Rocha até o final da próxima temporada europeia, ou seja, até 30 de junho de 2023, garantiu que o Atlético não procurou o jogador e que inclusive, no caso, não procurou para a contratação em definitivo e que inclusive já informou que não irá continuar com o atleta para a sequência da temporada. Então já teremos aí pelo menos um ponto final nessa história, né? O Pedro Rocha, que até chegou a marcar gols nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas não convenceu assim no geral, né? Teve logo uma lesão assim que chegou, não conseguiu pegar grande parte do seu ritmo. Enfim, jogador que até é bom pro elenco, mas em relação a tirar uma grana do bolso e fazer uma investida, fica aquela dúvida, né? O jogador que está desde a temporada passada na equipe do Furacão tem o seu contrato se encerrando agora no dia 30 de junho. A tendência é que volte lá para o futebol russo para novamente, né, escolher um novo clube para a sequência da sua carreira. Inclusive o Atlético Paranaense, que para contar com o jogador, a diretoria do Spartak Moscou gostaria de pelo menos uma quantia próxima de 5 milhões de euros, o que daria ele na cotação atual mais ou menos uns 25, 27 milhões de reais, o que na minha opinião, né, não é uma quantia muito bem gasta. Jogador que já tem uma idade avançada, né, 27 anos até esse momento, apesar de ser um bom jogador, acho que não vale tanto essa investida. Seria uma boa, quem sabe, o Furacão ficar de olho em relação ao término do seu contrato, né, que se encerra na metade do ano que vem. Aí sim o jogador pode transferir para qualquer outro clube, assinar um pré-contrato inclusive, a partir de dezembro dessa temporada de 2022, né? Nesse ano, 13 jogos pela equipe do Furacão,
um gol marcado, que eu disse, né, agora mais recentemente, pela Copa Libertadores, havia até falado errado, né? Ele foi titular nos 3 últimos jogos no Campeonato Brasileiro, mas seu gol foi contra o Caracas na Copa Libertadores, na goleada por 5-1. Além disso, né, nesse ano ele tem mais 5 assistências, sendo 3 na Copa do Brasil e 2 no Campeonato Brasileiro. Vem vivendo um bom momento, mas como confirmou o diretor do Spartak Moscou, a tendência é que ele retorne lá para o futebol russo. O Furacão não tem o interesse, né, de fazer sua aquisição em definitivo nessa temporada. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre o Pedro Rocha. Seria uma boa investida do Furacão para a sequência do ano? Poderia ser um jogador importante para o elenco, né? Vem sendo titular nesses últimos jogos sob o comando também do Filipão. Ele que no ano passado foi uma peça ali, relativamente importante na conquista da Copa Sul-Americana. Foram 29 partidas no total, 6 gols marcados e 1 assistência. Jogador que foi adquirido pelo Spartak Moscou ainda lá na temporada de 2017, após grande destaque com a camisa do Grêmio, né? Foi um dos principais jogadores tanto de 2015 quanto 2016 e 2017 na equipe gremista. Depois do Spartak Moscou não conseguiu render muito bem, voltou aqui para o Brasil, atuou tanto no Cruzeiro em 2019 quanto no Flamengo em 2020, e desde a temporada passada, após uma rápida passagem, melhor dizendo, pela equipe B do Spartak Moscou, acabou sendo reemprestado novamente por mais ou menos uma temporada e meia ao Furacão. Quero saber sua opinião aqui embaixo também sobre o Pedro Rocha, se você adquiria ou não, né, compraria esse direito do jogador para a sequência do ano. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Confira também o link da Sportbet Brasil para você já fazer suas apostas esportivas nesse final de semana. Tem Fortaleza e Atlético Paranaense com ótimas cotações. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!